Bom dia, graça e paz, como você está? Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, se hoje você tem que decidir alguma coisa, decida ficar alegre e decida agradecer a Deus, porque grande é a misericórdia dele sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Uma vida acima da média, uma vida com Deus, uma vida com Deus Pai, uma vida com as curas da ferida na nossa alma, uma vida onde Deus pode entrar e fazer nova todas as coisas, uma vida na qual onde abundou o pecado, superabunde a graça, uma vida marcada por novos começos. É o que Deus tem para mim e para você. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. É bem importante a gente pensar que Pedro não caminhou sobre as águas. É impossível caminhar sobre as águas. Pedro caminhou pela palavra de Deus, ok? Porque quando o vento bateu e ele sentiu a água, ele afundou. Então, sobre a palavra de Deus, se Deus falou assim, vai, eu estou contigo, vai. Se Deus falou assim, eu abrirei caminhos no ermo e rios no deserto, vai. Olha, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, vai. Porque é na palavra que a gente caminha. Porque se a gente caminhar por cima das coisas, o mundo foi criado pela palavra. Haja luz, haja separação entre terras, haja peixes no mar, haja. É na palavra que a gente caminha, é na palavra que a gente vence. Deus não tem filhos favoritos, anota aí. Deus não tem filhos favoritos. Logo, eu não sou favorita e você também não, ok? Deus não tem filhos favoritos. Anota porque é importante. É preciso entender isso. Não há vida sobrenatural à disposição de cada um de nós. Há uma vida sobrenatural à disposição de cada um de nós. Mas nem todos acessam a vida. Então o véu do templo se rasgou, nós já podemos entrar, a gente não precisa de um sacerdote para ir lá pedir perdão dos nossos pecados, a gente não precisa de um sacerdote para ir lá orar por nós, a gente precisa se apropriar de quem somos em Deus, mas a gente acaba duvidando, a gente acaba não caminhando, a gente acaba vivendo capenga, podendo acessar a vida abundante. Sobre a palavra de Deus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto isso não for verdade para nós, a gente vai viver como se precisasse de um mediador. A gente não fala com Deus, Deus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A gente fala, fulano, você pode clamar a Deus para mim, por favor? Em vez de falar diretamente com Deus, a gente fala, fulano. Sabe quando... Eu já vivi isso aqui na clínica, tá, gente? Atendendo família, chamei a família, a criança tá com problema, a escola pediu uma intervenção e a família veio pra mim. Aí, a família chegou aqui pra mim, o pai sentou aqui, a mãe sentou lá, a criança no sofá. E aí, o pai, filho, fala com sua mãe que não sei o que, não sei o que. Aí, ele, mãe, não sei o que, não sei o que. Filho, você responde pro seu pai que... E eu assim, mas gente... Ei, adultos saudáveis, porque quando eu falo com pai e mãe, eu falo com o lado adulto saudável deles. Vocês podem se resolver porque essa criança tá dando defeito, porque ela tá sendo mediador de vocês. Tá entendendo? Então, nós não precisamos... Mãe, fala pro papai. Pai, fala pra mamãe. Vai lá e fala com o pai. Vai lá e fala com a mãe, dá para resolver, sem depender do outro, ok? Então vamos lá, certa madrugada, a passagem que lemos fala de algo sobrenatural que ocorreu na vida de Pedro. Certa madrugada, enquanto estavam no meio do mar, Jesus apareceu aos seus discípulos andando sobre as águas. Diz o texto que Pedro, vendo que era Jesus, primeiro todos acharam que era um fantasma.
Mas aí ele fala, calma, sou eu, Jesus. Aí Pedro fala, se és tu, me faz ter contigo. E Jesus fala, venha, caminhe comigo. Sobre a palavra, Pedro caminhou, ok? Vendo que era Jesus, foi tomado por uma fé totalmente diferente dos demais da tripulação do barco. Aprendo com Pedro que para viver o sobrenatural é preciso apenas duas coisas: reconhecer Jesus e querer estar junto com ele. É possível afirmar isso quando temos intimidade com Deus, abrimos a porta para o impossível. Quando nós temos intimidade com Deus, vamos viver o impossível, porque a porta, ela se abre, ok? Agora tem uma coisa, a porta da fé, ela se abre dentro, ela não se abre fora. Porque Deus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus está do lado de fora, batendo a porta do meu e do seu coração. Se nós abrirmos a porta, ele entra. Então a porta da fé, a porta da confiança, a porta da esperança se abre dentro. Deus está batendo a porta. Eu e você precisamos abrir, ok? E não tinha até o dia... Tá. É possível afirmar isso, pois temos intimidade com Deus. Se temos intimidade com Deus, abrimos a porta para o impossível. Até o dia que recebi Jesus, minha vida não tinha nada significante. Pelo contrário, era vazia e sem esperança. E não tinha um propósito. E eu era movido por mentiras e péssimas circunstâncias em que minha vida se encontrava. Mas um convite mudou a minha história. Quando olho para mim, ainda vejo as limitações do passado. Mas quando olho para Jesus, vejo tudo o que ele já fez em minha vida e o que posso fazer agora ao lado dele. Então, quando ele ficava lá sofrendo, sentindo, depressivo, deprimido, olhando para o pai dele bêbado, para a mãe dele batalhadora, ele achava que para ele não tinha saída. Quando ele olhou para Deus, quando ele olhou para a fé, quando ele olhou para a esperança, quando Jesus entrou no coração dele, tudo mudou. O que impede você de viver o sobrenatural? É uma pergunta. Você sabe o que te impede você de ver o sobrenatural? Eu o convido a uma nova vida que vai além dos sonhos que sua mente é capaz de alcançar. Uma transformação e mudança que somente Jesus pode proporcionar em sua vida, sua história hoje. A partir de hoje, seja ousado e cheio de fé como Pedro, que Jesus fala, vem, e ele caminha sobre a palavra de Deus. Dê o passo em direção a uma vida de intimidade com Jesus e esteja pronto para viver milagres. Dê um passo para caminhar nas palavras de Jesus e tenha intimidade com ele. Esteja pronto para viver grandes milagres. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam. Então, neste momento, Pai, nos abraça com a tua bondade e com a tua misericórdia. E quebra todo jugo, todo trauma, todo medo, toda dor, toda falta de fé caia por terra agora em nome de Jesus na nossa vida. E que possamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz e caminhar sobre essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece e abre as comportas do céu sobre nós, nos ajudando a vencer o impossível e viver o sobrenatural, confiando que Tu és um Deus que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 94 de 365 dias. Salmos 34 é o texto que você vai ler na sua casa. Intimidade é a palavra-chave. Não desista daquilo que Deus não desistiu. E Deus não desistiu
da minha e da sua vida. Portanto, nem eu e nem você, eu tô segurando a sua mão, não vamos desistir da nossa vida até que Jesus venha, até que a palavra de Deus seja pregada nesse mundo, até que possamos ser canal da glória de Deus. Não iremos desistir, porque não somos aqueles que retrocedem, somos aqueles que caminhamos com confiança na palavra que foi liberada sobre nós, que nós somos filhos amados, escolhidos, perdoados, acolhidos e que Deus tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que precisamos e necessitamos. Então pega firme nessa palavra, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não caia, não desista no teu próprio entendimento, mas não vos conformei com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a sua mente, através do Café com Deus Pai, através do seu devocional, através da sua leitura na palavra, através dos louvores que você escuta, está sendo transformada pela palavra de Deus. E que Deus te ajude a continuar firme e constante, sempre abundante, sabendo que o seu galardão vem do Senhor. Olha aqui, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.